Oiê, tudo bom, gente? Nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho aqui o Notion, o template Notion que eu desenvolvi para arquitetos e designers e para quem tem projetos, enfim, você consegue adaptar ele para várias coisas. Enfim, vou fazer um geralzão aí para mostrar para você todas as funcionalidades desse template e de como o Notion ele é um arquivo, ele é um programa muito bom, tá? Lembrando que o template, ele é uma base para você estar fazendo a sua adaptação, né? Porque para conhecer um pouquinho o Notion é uma plataforma que você pode fazer tudo. Você pode criar pastas, databases, linkar informações, calendário e tudo mais. O que eu fiz, né? Por que eu desenvolvi o template? Porque, querendo ou não, a gente precisa de uma lógica de como funciona um escritório, de como funcionam os projetos, de como a gente visualiza todas essas informações, tá? Então, o template ele veio aí para facilitar você na hora, porque já tá tudo pronto. Então, a única coisa que você precisa acertar e afinar são as etapas dos seus projetos, como você trabalha mais especificamente lá dentro dos templates, e você vai ver tudo certinho, tá? Oiê, então, vou apresentar para vocês aqui o template. Primeiramente, essa é a página que vocês vão receber, e aqui é onde vocês vão conseguir duplicar o arquivo, tá? Então, eu até coloquei o nome aqui, o título, duplicar template. Aqui depois vocês trocam, né, pelo nome do escritório de vocês. Essas páginas, essas linhas aqui de instrução também pode deletar, eu até coloquei aqui para poder deletar. E nessa página aqui, que querendo ou não é a página principal, a gente vai ter outras duas páginas principais, digamos assim, que é a visão geral e a área restrita, tá? Eu já dividi dessa forma para quando você precisar compartilhar o template com alguém, você saiba que visão geral você pode compartilhar com o pessoal e eles não vão ter o acesso à área restrita, que é onde fica a parte financeira e de propostas, que contém ali os valores dos projetos e tudo mais. Então, quando você quer compartilhar ali com algum estagiário, alguma coisa assim, a gente vai compartilhar esta página aqui, que é a visão geral, tá? Aqui no cantinho onde eu tô, depois eu me tiro daqui, porque eu não consigo me tirar aqui do cantinho, eu tiro daqui e depois mostro como que faz para compartilhar a página, tá? Mas a princípio, então, a gente vai ter aqui a visão geral com algumas páginas, as páginas de cliente, projeto, tarefas, fornecedores e uma organização geral. E aí a gente vai ter aqui um resumo das tarefas e entregas para a semana. Depois a gente vai preencher isso aqui para vocês verem como que funciona na prática, tá? E aqui uma informaçãozinha que não pode deletar nada, porque senão pode prejudicar aí o funcionamento do sistema. Depois, a gente tem aqui a área restrita, que contém a parte de propostas e a parte financeira, tá? Aqui a gente já tem um campo também um pouco mais fácil para quando alguém entrar em contato para fazer o orçamento, a gente já pode entrar diretamente aqui e cadastrar um novo orçamento, tá? Então, a gente já vai começar aqui na prática cadastrando um orçamento, que seria a primeira etapa de quando alguém, né, algum cliente entra em contato com a gente. Então, a gente vem aqui, ó, por exemplo, em nova proposta e coloca ela ali, né? Você pode colocar um nome, da melhor forma possível aí para representar no seu escritório como é que você organiza. Vamos supor que entrou duas pessoas hoje em contato, então eu coloquei essas duas aqui. Aqui a gente já tem uma informação do lado, que é uma notificação, né? Enviar orçamento, 0 dias já se passaram. Significa que você cadastrou hoje, mas ao passar do tempo, à medida que você não envia esse orçamento, que você não coloca que você enviou esse orçamento, essa notificação aqui, ela vai aumentando os números. Então, você vai tendo uma noção de quanto tempo a pessoa já fez, né, o pedido, então, quanto tempo você está demorando para enviar, para você ter um controle mesmo, não deixar a pessoa esperando. Porque às vezes a gente fala, né, semana que vem eu mando, pelo menos 7 dias, 2 dias, então aqui tem esse controle, tá? A gente vai entrar aqui, por exemplo, nesse primeiro orçamento, e aí aqui a gente vai cadastrar as pessoas, né? Antigamente, no outro template, como é que funcionava? Cada orçamento era para um cliente, e aí cada cliente tinha um projeto. Só que
à medida que eu tive clientes recorrentes, eu tive que mudar esse formato. Por quê? O mesmo cliente fazia mais propostas e realizava mais projetos. Então, eu precisava cadastrar o mesmo, eu não precisava ficar cadastrando sempre o cliente de novo, botando o número de telefone dele, e-mail, porque eram as mesmas informações, né? Então, por isso que agora esse sistema mudou aqui. Eu acho que ficou muito melhor, porque a gente tem o cliente, a gente tem as propostas e a gente tem os projetos, e a gente consegue vincular todos esses três, tá? Então, aqui a gente criou o orçamento, então eu botei ali orçamento 01, e eu vou botar aqui, por exemplo, que é a Maria do Carmo, né? Como não tem nenhuma Maria do Carmo aqui, essa vai ser a primeira, e é o cliente que a gente está cadastrando, a gente só clica aqui, ó, nova página Maria do Carmo. Ele já vai criar aqui para nós a página linkada, tá? Eu venho colocar qual é o tipo de projeto. Se você tiver um outro tipo de projeto aqui, por exemplo, você pode deletar esses aqui, vindo aqui na setinha e excluir, removendo. E se você quiser colocar, né, algum outro tipo de projeto que você faz, você só digita aqui, regularização, dá um enter, ele já cadastra aqui, que fica mais um tipo de projeto para você. O nome do projeto a gente ainda não tem, tá? Porque a gente só tá fazendo o orçamento, o cliente ainda não fechou nada. Depois que você faz o orçamento, você pode vir aqui e colocar o valor do projeto que você fechou, por exemplo, tá? Só para ter um controle. E aí, aqui na data do envio, é que você vai, quando você enviar para o cliente, você coloca aqui, aí você vai ver aqui que, ó, ela foi enviada, tá? Então, ele muda o status aqui e fala que, ok, já foi enviada. E aqui também você pode botar que já foi enviada, e aí ela vai sumir daqui, tá? Aqui embaixo, eu já deixei programado aqui alguns textos, assim, que às vezes eu gosto de mandar, de ir ajustando, né, dependendo do cliente, mas só para lembrar, né, alguns textos padrões aí, pra gente não precisar sempre ficar escrevendo tudo. Saindo aqui, então, a gente vai cadastrar aqui o segundo orçamento, só pra questão de a gente ver mesmo como é que tá funcionando, tá? Então, esse aqui vai ser o João da Silva. Dou um Enter, ou venho ali, né, e cadastrei ele aqui. Deixa eu voltar aqui. Opa! Cliquei errado, ele foi. Aqui. Então, digamos que é um projeto de interiores. Aqui. Certo, agora o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar que foi enviada. Agora a gente pode melhorar um pouquinho mais, colocar mais informações desses nossos clientes. Porque às vezes a gente já captou e-mail, já pegou telefone, né? E onde a gente vai colocar essas informações? A gente pode vir tanto aqui diretamente em propostas, entrar aqui, clicar aqui, ó, na Maria do Carmo, já vai aparecer, quanto ir lá pelos clientes, tá? Então, diferentes formas de acessar a mesma informação. E aí aqui a gente então pode colocar o WhatsApp dela, como é que ela chegou até nós, então, digamos que é o Instagram, né? E colocar alguns dados aqui que você já captou do cliente. A mesma forma com o João da Silva aqui. Ó, uma coisa muito legal é que agora a gente vai vir lá na visão geral, onde tem os clientes. E a gente vai ver eles aqui também. Ó, então, tem os dois aqui cadastrados. E eles estão, né, eles vieram cadastrados como lead. Lead é um possível cliente, né? São pessoas que entraram em contato, mas ainda não fecharam nada. A partir do momento que esse cliente ele vai fechar, né? Não, beleza, fechou o projeto, a gente pode arrastar ele aqui para o lado e colocar ele como cliente ativo. Uma outra forma de fazer isso também é vindo aqui em cima no status, e aí a gente vem e coloca como cliente ativo, tá? Então, novamente, tem várias formas de movimentar aqui os nossos cartões, as nossas coisas, tá? Tanto em clientes, como tarefas, como projetos. Então, tanto funciona quanto aqui por dentro, como aqui pelas tabelas gerais. Então, beleza. O cliente ficou ativo, o cliente fechou. A gente vai, então, criar um projeto para ele, tá? E aí, a gente pode, então, vir aqui em projetos e a gente pode criar aqui um novo projeto. Aqui a gente vai colocar, então, o que é esse projeto? Digamos que é uma reforma
E aí é da Maria do Carmo, botar MC aqui, as iniciais dela. Pra questão de organização, eu gosto de colocar o nome aqui da pessoa também no nome do projeto, porque fica mais fácil de eu encontrar ela. Porque às vezes é só por sigla, eu não lembro. Mas fica bem à vontade, fica a critério de cada um. Às vezes pode ser o nome do casal, então pode ser a Maria e o João, enfim, né? Aí aqui a gente tem que vincular, então, as informações desse projeto, né? A gente abriu aqui um novo projeto, então, de quem é esse projeto? É da Maria. O código da pasta aqui é em relação às pastas que eu também tenho ali no Drive. Então, eu gosto sempre de colocar, para ter um controle de quantos projetos a gente já fez. Então, digamos que esse seja o projeto de número 200. Então, a gente coloca aqui. Aqui é o status, né? Então, ele não está iniciado, a gente está fazendo agora. Endereço da obra, eu gosto de colocar o link do Google, do endereço. Porque às vezes eu tô indo de carro, eu quero pegar a localização, botar no GPS, eu posso copiar daqui. E horas totais aqui vai ser uma informação que vai ser gerada ali à medida que a gente vai preenchendo as tarefas, tá? Uma outra forma de cadastrar um projeto, né? Porque eu falei que existem várias formas aí de fazer. Seria vindo na proposta, tá? Então, se a gente voltar aqui e lá em área restrita, entrar nas propostas. Então, assim, ó, o João da Silva é esse aqui, agora ele fechou. A gente tá vendo aqui, ó, o nome do projeto, a gente pode cadastrar um novo projeto por aqui também. Então, ele, vamos dizer que é um apartamento na praia, sei lá. Novo projeto, apartamento da praia, então ele já ficou aqui. Aqui uma outra coisa também é colocar talvez o número de parcelas, depois que vocês negociaram, tal. Colocar aqui em quantas vezes, né, esse projeto vai ser pago, dependendo aí de como você faz a negociação. E ele também já dá aqui um valor parcelado, certo? Para ajudar ali na hora de montar a parte do financeiro. Então, aqui eu mostrei as duas formas de cadastrar um novo projeto. Pode ser tanto pelas propostas quanto por projeto mesmo, tá? Só não esquece de vincular. É muito importante aqui que a gente vincule as informações, tá? Tanto o cliente, quanto, se a gente for aqui embaixo, a proposta, tá vendo? Vamos ver. Ó, tá? Então, tem que sempre lembrar de isso aqui tá preenchidinho. Ó, aqui já tá preenchido. Como a gente fez lá pela proposta, aqui já linkou. Quando a gente faz por aqui por projeto, aí precisa vir aqui na proposta e linkar também, tá? Aí, assim, beleza. Vamos pegar aqui a Maria do Carmo, eu vou abrir a página dela aqui melhor. E a gente vai descer aqui para ver que informações a gente tem aqui na parte do projeto, tá? Então, informações, endereço, CEP, bloco. Aqui do lado, informações do projeto em si. A gente vai ter um checklist de levantamento. Então, o que você, né, tá lá na obra, dá uma conferidinha. Se quiser acrescentar, é só colocar mais itens aqui, bem tranquilo. Depois aqui a gente vai ter um checklist de briefing. Então, aqui é mais ou menos o que eu gosto de perguntar para o cliente. Isso não tá bem fino ainda, né? Não é algo que eu demandei muito tempo aqui executando isso aqui. Então, talvez isso possa melhorar algum dia, ter mais informações, mas já tem mais ou menos um briefing aqui pronto para vocês. E por ambientes também, então, coisas que vão, para perguntar para o cliente, para estar, sabe, na reunião com o cliente e checando o que vai, o que não vai, colocando as informações aqui, né, o modelo das coisas. Bem na hora mesmo da reunião, tá isso aqui aberto e preenchendo, porque quem vai fazer o projeto, se é você ou se é outra pessoa, tá tudo dentro da página do projeto. A gente vai voltar aqui agora lá pro projeto e a gente vai ter aqui o João também. Vamos preencher aqui o João. Então, colocar o cliente, a pasta dele, claro, 200 aqui é o 201, o endereço da obra e essas coisas aqui, depois você coloca, bem tranquilo, né? E aí vai ter tudo aqui também, ó, a informação, os briefs e tal. A gente vai vir agora para a parte de tarefas, tá? Eu vou apresentar primeiro as tarefas aqui dentro dos projetos, depois eu mostro só as tarefas mesmo e como é legal mostrando os dois projetos em uma visão só. Aqui na primeira parte, a gente vai ter os entregáveis. O que que é? São o que eu chamo de entregas macro.
coisas internas, ou até mesmo entregas para o cliente, tá? Então, assim, a gente vai ter aqui um checklist dos entregáveis, que normalmente é um passo a passo aí que você faz dentro do seu escritório, tá? Uma dúvida que muita gente pergunta, por que eu não deixei isso pronto aqui nas tarefas e tal? Isso é um problema do próprio Notion, é uma limitação dele, porque se eu já deixo essas tarefas aqui em cima, aqui dentro dessa tabela, ela duplica, ela não relaciona cada projeto certinho, tá? Então, isso precisa ser feito somente depois que a gente abre o nosso projeto. E por que eu deixei aqui em cima? Eu até coloquei aqui, ó, arrastar as tarefas para a planilha. Porque se você tiver um padrão que você deixar pré-programado, para não precisar sempre ficar escrevendo tudo, a gente arrasta aqui para baixo, tá vendo? Então, ele já coloca as informações e a gente só vem e vai colocar a data, preencher com o prazo, né, para a data final. Eu vou colocar a data aqui da semana passada, para ele me dar a data final para essa semana. Lá na frente a gente vai ver o porquê, tá? Para aparecer lá. Então, assim, né? Aqui a gente tem um macro. É mais ou menos um caminho que eu sigo aqui no escritório, que é entregar, às vezes, um estudo preliminar de uma casa, de um apartamento. Depois de entregar um 3D, quantos dias, né? E esse calendário funciona muito bem porque a gente coloca aqui o prazo, tá? Então, ele dá a data final aqui contando os dias corridos desse prazo. E aí não é dias úteis, tá? Ele conta final de semana. Então, se você quiser colocar mais, conta ali quantos finais de semana. 2, 4 dias, 3 semanas, enfim, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar a etapa 2. Vamos abrir um pouquinho aqui. 20 dias. Então, digamos assim, se eu comecei hoje, terminei uma... cliente aprovou, né? A aprovação da etapa anterior. Aprovou. Venho aqui, coloco. Agora eu tenho mais 20 dias, então, dia 20/6 eu preciso entregar isso, tá? E aqui a gente pode colocar também um responsável. Aqui a gente tem o status, então, programado, se está em produção já, se está atrasado, ou se já foi concluído também, beleza? Aqui para baixo, a gente vai ter a parte de tarefas, que elas são as mesmas aqui de cima. Só que elas aqui, elas estão fixadas, né, como uma atividade de entrega, então por isso que elas ficam aqui separadinhas, tá? E aqui elas aparecem todas. Se você não quiser que apareça, até uma dica, porque assim, ó, tudo aqui no Notion, ele é muito maleável. Então assim, não, Fran, eu quero deixar as entregas só ali em cima mesmo, e aqui não precisa, né? A gente pode vir aqui em filtro, regras, filtro, e a gente vai adicionar uma regra que atividade não é entrega. Tá vendo que sumiu? Então, assim, eu já deixei isso propositalmente para vocês verem que e ensinar vocês, né, que tudo aqui no Notion a gente consegue filtrar e ordenar e fazer os filtros, então dizer o que eu quero que apareça e o que eu quero que oculte, tá? Então ele é muito bacana, ó. Então agora não apareceu mais, salvei ali, né? E aí, aqui nessa parte aqui de tarefas, vai funcionar igualmente aqui em cima. Aqui a gente tem as etapas mestres, que eu chamei. Então, assim, preciso fechar o contrato, então vamos arrastar lá. Aí bota aqui em não remover. Então, até sexta-feira eu preciso fechar esse contrato, né, ADM ali com o cliente. Aí, preciso agendar reunião também. Aí a gente vai lá, na sexta-feira preciso conversar com o cliente para agendar a reunião. A medição, no caso, né? Aqui são algumas etapas. Às vezes eu nem coloco isso aqui lá embaixo, que são coisas que eu abri pasta. Eu vou lá e abro, não preciso colocar aqui, né? Que eu preciso abrir a pasta. Mas, enfim, por exemplo, produção layout. Então, beleza, fechei, já fiz a medição, né, o levantamento. Agora eu vou fazer o layout aí semana que vem, dia 5. Então, produção do layout. Aí eu posso vir aqui, colocar aqui também M, mas tem levantamento aqui, ó. E aí, uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês já também é a questão
da marcação da contagem de horas, tá? Por exemplo, aqui na produção do layout, a gente vai estar desenvolvendo ali uma atividade. E a gente vai vir aqui e vai dizer que hora que a gente começou, tá? Vamos supor que a gente já tá no dia 5. Aí eu venho aqui em incluir hora e vou digitar um horário aqui. Por exemplo, comecei às 8 da manhã. E aí, eu vou colocar aqui também o horário que eu tô terminando. Por exemplo, meio-dia eu concluí, fechou. Deu 4 horas pela manhã. À tarde, eu vou continuar nessa mesma atividade. O que eu vou fazer? Eu venho, duplico, tá? E se você quiser fazer aqui, né, detalhar um pouquinho melhor, você pode botar aqui que começou, e aqui vai ser a finalização, né? Para quando for um estagiário ou funcionário seu, né? Abrir aqui e explicar melhor o que ele fez, o que ele desenvolveu nesse tempo, então fica a critério aí, né? Mas enfim, só para mostrar que o Notion tem muitas possibilidades aqui, tá? E aí aqui depois a gente vem e troca o horário, então voltou 1h30, e aí foi até às 6 horas, tá? Então aqui ele contou que nesse dia trabalhou 8 horas e meia. Até passou, né? Mas enfim, só pra você ter uma noção que é assim que a gente conta horas pra dar a contagem certinho, tá? Porque se a gente coloca aqui de um dia até no outro dia, ele conta a noite, vai contar as horas que de fato você não tá trabalhando. Então assim é a melhor opção, tá? Mesmo duplicando aqui a tarefa, coloca o dia certinho, coloca a hora, ele vai somar, tá? E isso para todas as tarefas, até lá no final. Uma coisa bem legal que tem aqui, aqui na parte 3, tem essa parte de andamento do projeto por ambiente, que seria o executivo, tá? O detalhamento. Se a gente abrir aqui, a gente vai ver uma outra tabela aqui, que seria o quê? Um passo a passo do ambiente, né? Pra gente ver como é que tá o ambiente, pra gente ver como é que tá o processo de todo o projeto. Por exemplo, pegou um apartamento, tem milhões de ambientes, quer ver como que tá no geral, né? E aí, querendo ou não, aqui também tem um checklist, tá? Então, vamos lá. Botamos aqui que tem o living. E aqui tem tá só um switch. Master, ó. Aí você vai dando check. Ah, a modelagem já tá ok, já foi renderizado, já passou pela revisão, já fez o executivo, já foi corrigido, tá? E aqui a gente vai vendo quantos ambientes, né? Uma porcentagem aí, um cronograma, um panorama, né? Melhor dizendo, de tudo. E se a gente abrir aqui, ó, a gente vai ver, até coloquei aqui que tá em construção, porque eu ainda tô melhorando isso também, tô afinando mais, mas a gente já tem aqui um checklist, tá? Um checklist por planta, então, layout, arquitetônico, construir e demolir, ponto técnico. Ponto técnico é legal aqui que eu já coloquei. Os pontos geralmente que a gente usa, tá? Em cozinhas de espaço gourmet, por exemplo. Então, os registros. Até que tá duplicado, eu podia tirar. Foi duplicado sem querer. O cooktop, coifa, se é coifa de teto, se é coifa de parede. Então, às vezes você bate aqui, esqueci do ponto, né? Então, você vem dar um check. Não, o ponto tá ali, tá? Então, é muito bacana isso aqui por dormitório, por sala, então por ambiente, né? Ajuda bastante aí na hora pra gente não esquecer de nenhum ponto, apesar de que os blocos dinâmicos de pontos já ajudam um monte aí nessa questão, tá? Então, iluminação, forro, tem vários aqui, tá? E aqui também eu tava fazendo um por ambientes, né, que eu parei no muro e frente, mas eu quero ver se eu desenvolvo aqui a cozinha, o quarto, né? Algumas coisas que a gente precisa conferir em cada um, tá? Mas por isso que eu falei que tá em construção. À medida que eu for fazendo, eu vou colocando aqui. E aí lá na Hotmart, depois eu faço um videozinho certinho de como vocês atualizam essas informações, tá? Como é que pode copiar lá do que eu disponibilizar depois pra vocês, pra colocar aí, tá? Todo mundo que comprar vai ganhar. Todo mundo tem direito. Voltamos aqui, então. A gente tava nessa parte aqui, deixa eu fechar aqui. A gente vem aqui para essa parte agora de relação de horas de projeto. Aqui é uma relação de horas de projeto. O próprio nome já diz, né?
que é por etapas, aqui ele vai somando quantas horas a gente gastou em cada um, e também por colaborador. Então, à medida que você vai colocando aqui o responsável, ele vai gerando aqui também a contagem quantas pessoas trabalharam e quanto tempo cada pessoa trabalhou, tá? Só mais um relatório mesmo aí pra você tá compatibilizando e contando aí pra ter uma noção. Aí a gente chegou aqui na parte do financeiro, tá? É importante dizer que essa parte aqui do financeiro, ela só aparece quando você compartilhar lá no duplicar template área restrita. Se você não compartilhar, não vai aparecer. E aí aqui, como você que está cadastrando, né? Possivelmente você vai fazer isso aqui tudo na primeira vez que cadastrou o projeto, você já vai vir aqui e vai preencher aqui as informações, tá? Das parcelas, a data prevista, por exemplo. E aí a última eu gosto de marcar final, que daí eu sei que acabou. E aí aqui é importante a gente colocar lá ó, o número de parcelas, porque ele já deu aqui uma previsão, tá? Então, 3.500. Ó. E aí aqui a gente vai ter 3 campos de data. Antes a gente tinha só 2, eu acrescentei mais um. Já vou explicar o porquê. A gente tem a data agendada, que seria a data prevista. Elas praticamente são a mesma, tá? A princípio. Mas por que que tem 2? Já aconteceu, por exemplo, de o cliente atrasar as datas, certo? E aí, por que que eu coloquei a agendada e a prevista? A agendada é sempre a data final. Isso aqui não tá influenciando, digamos, em nenhuma database, em nenhuma relação. É sempre pela prevista, pra gente ter a previsão do mês, por exemplo. Quanto que eu vou receber no mês de maio, quanto que eu vou receber no mês de junho, julho, assim por diante, tá? Então, a prevista que faz lá no setor do financeiro a previsão de cada mês. E por que que eu coloquei agendada? Porque já aconteceu de eu ter que mudar a data prevista do cliente, né? Então, assim, tava previsto aqui para ele me pagar dia 31, ele não vai me pagar. Ele entrou em contato comigo e falou: Fran, vou conseguir te pagar só no dia 10 ou lá no dia 20 do mês que vem. Aqui eu sei a diferença da data. Então, eu mudei a data prevista, então esse dinheiro não vai mais entrar naquele mês, então ele vai passar para outro mês e lá no financeiro vai estar certinho. Só que aqui eu tenho um controle. Quando eu abrir o meu projeto, eu vou saber quantos dias ele me atrasou, tá? Então é só por isso mesmo, porque já aconteceu e eu queria saber quanto tempo a pessoa ficou inadimplente. Se você vai cobrar juro também, né? Pra contar os dias, quanto tempo falta desde o dia que ele pagou, desde o dia que era pra ele ter pago e ele vai pagar, tá? E aí a realizada é de fato o dia que ele pagou o negócio. E aí também não influencia nada, é só pra você ter o controle. Não, beleza, tá pago. Colocou realizada porque ele pagou. Juntamente com o pago, né? Se tá agendado, se foi pago. O tipo, para que banco que vai, se foi em dinheiro, se, enfim, as contas do banco que você pode colocar para ter um padrão. E o comprovante, isso é uma coisa que eu coloquei agora também, que é o quê? Quando o cliente me manda o comprovante, eu baixo lá na pastinha do cliente, nos documentos dele, tá? E aí tem uma pastinha lá, comprovante de pagamento. Eu pego o link daquela imagem, tá? Eu não coloco o arquivo aqui, eu pego o link, tipo como se fosse compartilhar aquela imagem com alguém eu uso o OneDrive, então ele vai lá, compartilho, copio o link e coloco o link aqui, tá? Eu coloco o link aqui, ó. E aí ele fica aqui. Se eu precisar acessar em algum lugar, conferir, tá aqui. Aqui é um check de nota fiscal, então se foi emitido ou não a nota fiscal já, pra também ter um controle. E aqui também a mesma situação, coloca a nota fiscal lá dentro, copia o link dela, o link do PDF, por exemplo, e coloca aqui, tá? Pra ter um controle. Eu não gosto de colocar imagem, e eu confesso que eu nunca trabalhei com imagens aqui, eu não sei se ele tem um limite, tá? Se a gente começa a colocar imagem aqui dentro e vai pesando e tal, e aí o Notion precisa ser pago, por exemplo, que a gente usa toda a versão gratuita, tá? Deixa eu colocar aqui os outros agendamentos só pra a gente ter uma noção lá na tabela depois pra mostrar pra vocês, certo? Outra coisa que aqui é bem legal de falar é algo que eu tô colocando aqui em prática agora, tá?
é o orçamento de projeto. Quando a gente precisa, né, quando o cliente fecha ali o orçamento de projeto pra gente orçar, ter um lugar pra gente estar orçando esses projetos. E as etapas, certo? Então, parte de iluminação, vidro, marcenaria, civil, revestimento. Pra gente ter um controle mesmo, como se fosse um orçamento, tá? Eu montei essa tabela. Querendo ou não, também tá um pouco em construção, eu usei poucas vezes. Então, pode ser que à medida que a gente vai usando, a gente vai vendo algumas outras funcionalidades que precisa ter e tal. Então, caso vocês queiram também dar sugestões aí de como montar essa parte. Como eu não trabalho muito com orçamento, às vezes vocês que trabalham aí mais com orçamento diretamente, pode dar uma influenciada. Se quiser me mandar as sugestões, a gente vai aprimorando tudo isso aqui, tá? Mas a princípio seria, né, fez o orçamento com o pedreiro, deu 10 mil. Deixa eu botar mais 10 mil. Esse aí. 100 mil não, 10 mil. E aí, você vai cadastrando tudo aqui. Pra ter uma soma geral, você precisa dar um check aqui. Como se, tipo assim, dissesse, beleza, eu quero fazer com esse aqui e me dá o somatório aqui, tá? Então, ele soma a partir do momento que você dá check. Porque às vezes você orçou com, por exemplo, a empresa A e com a empresa B. Aí você quer escolher uma ou outra, né? Então, faz sentido você checar daí a empresa que você escolher, tá? E aí, enfim, ó, aqui não tem, mas, por exemplo, poderia a gente duplicar isso e depois ter um só checado, por exemplo, né? Só as empresas que você fechou. Então, enfim, infinitas possibilidades. O Notion é muito bom por causa disso. Uma database a gente gera muitas informações, tá? Se quiser colocar aqui também data de início, enfim, várias informações mesmo. A gente vai agora mostrar a parte de tarefas. A parte de tarefas também é muito legal porque a gente consegue ver tudo que está programado em todos os projetos. Não é só apenas em um projeto só, né? A gente não precisa entrar lá no projeto do João para ver quais são as atividades daquele dia, se eu preciso fazer alguma coisa. Não, vai me mostrar nessa tabela geral aqui. Eu vou cadastrar, que eu não coloquei, lá no da Maria também, algumas informações aqui. Deixa eu puxar aqui o da Maria. Eu vou colocar aqui algumas informações. Só para eu vou botar dia 31, dia sexta-feira, tá? Botei aqui algumas tarefas só pra gente ver que quando a gente entrar aqui nas nossas tarefas, a gente vai ver aqui o quê? O que tá programado pra hoje, certo? Então, começou o dia, você vai ver o que tá programado. Você pode ir passando aqui pro lado, colocando o que tá em produção, se tá em atraso ou se já foi concluído, tá? Então, aqui é um tipo de visualização. A gente tem a lista por mês, então tudo que é desse mês vai ficar aqui, tá? Hoje, como é o dia 31, que eu tô gravando aqui dia 31, ele ainda tá pegando dia 5, tá? Mas a partir do mês que muda, vai vir todos os do mês de julho, automático, tá? Isso aqui também foi uma atualização no Notion que antes não tinha. E agora ele filtra, certo? Por, tipo, esse mês, essa semana. E antes ele não fazia isso. A gente também tem aqui o calendário geral. Então, ó, aqui a gente consegue ter uma noção, por exemplo, que a gente colocou 3 tarefas na sexta-feira, né? Quando a gente tá com os projetos, assim, separados, a gente não tem essa certa noção, né? Vai ficar conferindo data. Aqui a gente consegue, por exemplo, mudar a data se for preciso, né? Ah, não, então eu vou fazer aqui 2, entendeu? Então a gente consegue ter uma visão bem legal aqui, tanto do calendário geral quanto dos entregáveis, né? E os entregáveis, como eu falei, são aqueles macros, tá? São as entregas principais, entrega de projeto, reunião com o cliente, enfim, aquelas coisas que você prefere deixar separado para você ver no macro. Porque chega aqui, começa a ficar muita informação, às vezes você perde, né? E eu sou muito visual, então eu gosto muito de ter essa visão aqui, se entregáveis no geral. Porque, por exemplo, alguém quer fazer um projeto novo, precisa pra semana que vem. Eu venho aqui e já olho, não, semana que vem já tem 2 entregas, eu não consigo encaixar pra semana que vem, porque já tá cheio, né?
Aqui também tem a linha do tempo. Confesso pra vocês que eu não gosto muito dessa visualização, mas pode ser que alguém goste aí de assistir, de ver por assim, né? Mas pode ser que alguém goste aí dessa visualização. Eu acho que fica meio confuso. E aqui tem todas, né, que são feitas, né, que são concluídas. E aqui tem mais uma que é todos mesmo, todos. Eu gosto sempre de deixar pra gente, se quiser acessar, então já tá ali. Uma outra coisa que a gente pode mostrar aqui, então, são a aba aqui de fornecedores, para você cadastrar, para o pessoal aí não precisar ficar te mandando mensagem, perguntando qual é o número do fulano. Então, você pode cadastrar aqui e o pessoal pode vir acessar. E informações gerais, aqui tem, enfim, metas do escritório, para vocês ir checando, padrões de arquivo, então, como é que eu uso, deixei algumas dicas aqui, algumas diquinhas de pasta, modelo de pasta, né, para quem não tem ainda um padrão, é muito bom. Modelo de respostas prontas, isso que também já tá lá no orçamento. Formato de imagens aqui, algumas coisas assim que a gente, como é que é aquele negócio? Então, você pode colocar aqui, sabe, pro pessoal aí ter o acesso, né, links úteis, que se você quiser. Voltando aqui para a visão geral, eu queria só mostrar o resumo das tarefas, que a gente colocou as tarefas lá. Agora aqui a gente consegue ver, ó. Então, para hoje, a gente já consegue de cara aqui ver que tinha, né, duas coisas para entregar, para ser feito. E para essa semana não tinha nada para entregar mesmo. Mas enfim, à medida que você vai cadastrando as coisas lá, as informações vão aparecendo aqui. E eu gosto porque a gente tem uma visão geral, né? Então você já chegou aqui, já vê, tal, beleza, tem isso aqui para fazer. Claro, pode entrar aqui e ver por aqui, sim, mas quanto mais visual, né, melhor. E é realmente um resumo, tá? Então é menorzinho aqui só pra você ver mesmo, pra ter essa visão geral, como o nome já diz. Eu vou mostrar agora a parte ali que ficou faltando do financeiro, né? Que eu não cheguei a mostrar aqui o financeiro ainda, só ele. Antes, o financeiro, ele tinha algumas páginas separadas e eu fiz um compilado de tudo isso, facilitando ainda mais aí a nossa vida. Deixei aqui uma abinha de dados bancários, que geralmente eu vejo aqui o que tem para o cliente pagar essa semana, e aí já copio aqui os dados, colo lá para ele. Ou enfim, se é boleto, se é alguma coisa, você pode deixar aqui, às vezes, mensagem, tá? Não deixei, mas poderia ter aqui as mensagens prontas, por exemplo, que a gente sempre sabe que tá na mão. A gente precisa disso aqui para executar tal tarefa, então já deixa aqui. Eu vou alterar aqui, aquela hora eu tinha colocado o pagamento dele para outra semana, mas eu joguei aqui para essa semana mesmo, a data prevista para esse pagamento, só para mostrar esse lembrete a mais que eu deixei aqui em cima, tá? Que são os pagamentos da semana, né? Como eu falei, às vezes você quer cobrar ali um cliente, quer mandar mensagem para ele, quer entrar em contato, essa semana tem que acertar tal coisa. Aqui vai ter um resumo dessa semana. Então, às vezes, segunda-feira você entra aqui, vê o que tem para essa semana, manda mensagem para quem tem que mandar, acerta, manda ali o dado bancário e tem essa previsão, tá? A partir do momento que você coloca pago, ele sai, né? E se ele tá atrasado, ele também aparece, tá? E aqui, em atraso, a gente consegue ver os que não têm status e os que estão atrasados, tá? A hora que eu tava gravando aqui o vídeo, eu vi que faltou filtrar aqui um negocinho. Então, se você baixou antes de sair esse vídeo e tá diferente, você pode vir aqui em filtro, pago. Antes estava selecionado atrasado e selecionado aqui agendado, tá? Então, você troca, porque daí aqui não é para aparecer os que estão pagos e os que estão agendados. Então, esses a gente tá com controle, né? A partir do momento que ele tá atrasado ou que ele tá sem status, é que é pra ele aparecer, tá? Aqui tinha esse pequeno errinho, eu já corrigi agora, mas caso você baixou antes, pode estar dando esse erro e você pode vir aqui e conferir. Ao vivo cores, né? A gente vai mostrando aqui, vai vendo, às vezes, o que ficou pra trás, tá? Mas, enfim, a gente tem aqui, então,
em atraso, né? Às vezes ficou uma parcela, ou aqui, ó, onde você não colocou alguma informação, né? Então, ele vai estar aparecendo aqui para você ajustar essas informações aí, tá? Aqui embaixo, então, a gente vai ter o mensal. Então, desse mês 30, como não pagou, como ficou pro outro dia, deixa eu trocar aqui, ó. Dia 1º, vou botar pro dia 31, ele já vai aparecer aqui que é do mês anterior, tá? No caso, do mês de maio ainda. E todos os que forem mês de maio vão aparecer aqui. Anual, todos que forem 2023, no caso. E, novamente, isso aqui foi uma atualização. Antes, a gente tinha que colocar, cadastrar o ano, vir e filtrar por ano. Agora não precisa mais. Mudou o ano, já vai mudar automático. Mudou o mês, muda automático, tá? Isso aqui foi uma baita atualização do Notion. E aqui eu deixei também um campo, digamos assim, pra gente pesquisar alguma informação. Então, se você quiser pesquisar, né, um mês específico, a gente vem aqui, coloca o mês que você quer ver. Aí, por exemplo, está entre. Então, começa, queria ver, por exemplo, março e mês de março, ó. Você filtra aqui, tá? Coisas anteriores, mês passado, outros meses, outros anos, tá? Então, você consegue vir aqui, por isso que eu já deixei essa parte aqui, depois você vem e só deleta. A gente vai ter aqui a parte de relatório de entrada e saída do escritório, né? Antes isso aqui era separado e eu juntei porque eu acho que fica melhor numa visualização, até mesmo para quando a gente quer colocar quanto que a gente recebeu aqui no mês, né, dos pagamentos dos clientes aqui para baixo, por exemplo. Receita, escritório, né, que é o pagamento dos clientes e tal. Então, a gente já tem aqui, por exemplo, esse mês caiu só esse aqui, então... E a gente tem a entrada, a transação aqui de entrada, tá? E aqui, o que a gente coloca mais? Energia, do Prolabore, né? Do seu Prolabore, então, tá saindo do caixa do escritório. Tá saindo do caixa do escritório esse dinheiro, o do estagiário, o do funcionário. Então, você vai tendo aqui. E, de novo, né? Mensal, anual e geral que vai tudo, tá? E aí você pode filtrar, enfim, você pode usar e abusar aí das ferramentas do Notion. Aqui eu coloquei esse campinho que às vezes eu coloco aqui para terceiro, para freelancer, para ter um controle. Aí eu abro aqui uma página com o nome da pessoa que faz para mim e vou colocando ali todos os projetos que ela já fez, o que eu já paguei para ela. Apesar de estar aqui, eu também gosto de colocar aqui, às vezes, datas, enfim. E aqui também tem uma paginazinha com os custos do escritório, uma base de cálculo, para você fazer aí, mais ou menos, a equipe, né? Quem tá trabalhando com você, a data de admissão, algumas informações, enfim, que você pode querer tá anotando aí. Deixei aqui também, tem esse espacinho, tá? Então, lembrando, área restrita, a gente só compartilha com quem quer, né? Com quem pode ver a questão financeira do escritório. E a visão geral aqui é total. Eu vou ensinar agora a compartilhar, então eu vou me mudar daqui. Mudei então, vim para esse lado para poder mostrar aqui para vocês como é que a gente faz para compartilhar a página, tá? Até no momento que eu tava gravando esse vídeo, eu parei porque eu acho que aconteceu alguma coisa. Vou até procurar alguma coisa ali no próprio site do Notion e tal. Essa área aqui de publicar, ó, eu acho que ela tá dando um certo erro, tá? Isso aqui não era assim, não tinha isso, agora que eu também notei. Então, pode ser que eles estão em fase de teste, pode ter dado algum problema aqui, eu vou verificar isso. Mas garanta que quando você duplicar o seu template, você vir aqui, pelo menos por enquanto, tá? E despublica. Eu não vou fazer isso aqui, porque esse é o template que vocês pegam, tá? Então, isso aqui tá público. Mas quando é os seus arquivos, isso não pode estar público, tá? Tanto que eu até comentei ali, né, de a gente compartilhar alguma página com o cliente. Antes, dava de compartilhar apenas uma página. Eu tentei compartilhar isso agora e a pessoa consegue voltar às páginas, consegue ter acesso a tudo. Então, dá uma conferida aí, eu vou, né, verificar o que aconteceu.
Mas se aqui tiver assim, publicado, despublica. E quando você vir compartilhar aqui com alguém, você coloca aqui o nome da pessoa, tá? Então, você vai colocar o e-mail, por exemplo, aqui dessa pessoa, e eu vou, que é minha outra conta do Notion, e aí eu coloco aqui que é acesso completo, e ó, eu vou colocar ela, ele tá perguntando aqui se se é todo o espaço, então posso pular, ó, então ele tem acesso completo como convidado, tá? Então, algum estagiário, alguma coisa assim. Se eu não me engano, também agora o Notion, ele permite 10 convidados, né? 10 visitantes. Antes era só 5, agora a versão gratuita liberou 10. Então, melhorou aí pra nós também, quando a gente precisa compartilhar com alguém, tá? Eu só realmente fiquei na dúvida nessa questão aqui do publicar, e eu vou verificar certinho nos próximos dias pra ver o que aconteceu. Então, essa parte aqui do área restrita, você não compartilha com ninguém, tá? Aqui tá até o outro, ó. Se caso alguém vir, você pode vir e remover. Restringe o acesso da pessoa, tá? Então, só você tem o acesso. E essa visão geral aqui, então aí também pode ter o acesso, certo? É isso. Vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode me chamar lá no Insta. A gente sempre tá disponível aí, na medida do possível, para responder vocês e auxiliar aí nas dúvidas, tá bom? Um beijo, até mais!